Bom, se tratando de Enem, é fundamental que o aluno tenha em mente que a prova é interdisciplinar, traz questões com abordagens de conteúdos misturados, conteúdos diversos, não apenas na mesma disciplina. Na prova de ciências humanas, por exemplo, é muito comum que as abordagens de geografia venham cada vez mais com uma carga sociológica, filosófica, histórica. Então, dentro desse contexto, é fundamental que o aluno tenha uma preparação multidisciplinar e não apenas de uma única matéria. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando a gente pensa em meio ambiente, eu poderia dizer para vocês que o assunto mais importante para o Enem talvez seja meio ambiente e energia, mas meio ambiente e energia não da forma tradicional, mas com base na matriz de referência do Enem. E essa matriz de referência do Enem, ela traz uma situação-problema e dentro desse contexto de situação-problema tem que se desenvolver uma solução. Dentro dessa lógica, você tem que estudar meio ambiente e energia, mas percebendo, por exemplo, que o meio ambiente tem raízes históricas dentro do seu processo. A Conferência de Estocolmo, lá atrás, na década de 70, a Conferência do Rio de Janeiro, de 92, até culminar na recente Conferência do Rio de Janeiro e em inúmeros outros protocolos. Então, na verdade, o que acontece é, quando você for estudar meio ambiente, considere as questões históricas, considere as questões sociológicas, de que forma que a sociologia trabalha meio ambiente, de que forma que a filosofia trabalha meio ambiente. E aí vem para a questão mais básica e mais conteudista tradicional, que é o meio ambiente sobre a ótica da geografia. O meio ambiente em relação aos conceitos clássicos de bioma, aquela ideia mais geográfica mesmo, domínio morfoclimático e por aí vai. Então, meio ambiente e energia são assuntos fundamentais, como eu já disse. Mas antes de eu elencar todos os assuntos fundamentais, não perca nunca esse foco multidisciplinar. Qualquer assunto que eu fale aqui agora, que seja um bom assunto para o Enem, ele deve ser tido de uma forma multidisciplinar. É importante que você veja os aspectos geográficos, históricos, sociológicos, filosóficos e, em alguns casos, até biológicos, como, por exemplo, ao falar em efeito estufa ou eutrofização, existem inúmeras possibilidades de abordagem da biologia, da química. Já apareceram questões de reações químicas a partir de processos ligados ao estudo de meio ambiente. Eutrofização, por exemplo. Então, assim, vamos passar algumas dicas de conteúdo para o Enem, mas é importante que você também busque com outros professores em outros vídeos que nós apresentemos aqui, apresentemos novas dicas, que você também contextualize isso. Tendo isso em mente, quais assuntos eu acho que são fundamentais? Mais uma vez, energia e meio ambiente. Globalização é um assunto que tem caído muito. Agricultura é um assunto que cai bastante. Geografia urbana também tem aparecido com muita frequência. Repare, energia e meio ambiente tem várias possibilidades de abordagem além da geografia. Globalização, idem, N possibilidades de abordagem, por exemplo, para textos interessantes que tragam uma carga de interpretação. Aí pensa, por exemplo, agricultura. A agricultura tem uma abordagem enorme para a química, para a biologia, para a história, para a filosofia, para a sociologia. Reparem que os temas que eu estou apresentando como mais prováveis são exatamente aqueles que permitem uma conexão maior. Então, dê uma olhada em energia e meio ambiente, dê uma olhada em globalização, agricultura, geografia urbana, dê uma olhada em transportes. Transportes também tem aparecido com alguma frequência. É importante saber que a abordagem do Enem é uma abordagem mais geral. Não espere uma questão sobre a sua cidade, a não ser que essa questão sobre a sua cidade seja de relevância global. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquela parte de regional Brasil, ela tem que ser vista em um contexto nacional e não num contexto específico de cada região. Então, dentro desses temas, outro tema que é fundamental e que está sempre ligado a esses temas que eu já disse é população. Não deixe de ver população, mas população normalmente está ligado à agricultura, transporte, energia, globalização e por aí vai. Muito comuns questões de migrações. E aí globalização junto com população, ou meio ambiente, porque pode haver uma migração nesse contexto. De maneira geral, esses são os temas principais. É claro que podem aparecer outros temas, como por exemplo, geografia física pura, a geologia, mas esses são os temas principais que eu recomendo de estudo imediato e prolongado até a data da prova.